Todo mundo que passa pela faculdade passa por algumas dificuldades, né? Eu vou partilhar a tela aqui com vocês. E uma das minhas, quando eu via farmaco, etc., já me deu um arrepio, porque a farmacologia na minha faculdade era uma coisa terrível. Para vocês terem uma ideia, a minha faculdade a gente entrava só no início do ano, né? Era período, mas era quase que anual. Então, eram uns 100 alunos, assim. E isso em 1990, né? Vocês não eram nem nascidos no século passado, né? Então, e farmácia, assim, dos 100 da minha turma, 10 passaram direto, assim, sabe? Era a coisa mais horripilante que existia na vida, assim. E talvez por isso eu tenha um trauma bastante grande com algumas questões farmacológicas. Então, fiquei feliz quando me disseram que eu podia falar um pouquinho mais voltado à terapêutica, etc. Porque aquela coisa de farmacodinâmica, farmacocinética, eu tenho pavor disso até hoje. Estudo bastante, recomendo que estudem, porque uma das coisas para mim mais importantes quando a gente está lidando com o paciente, principalmente quem faz especialidades que lidam com pacientes mais idosos, assim, normalmente são extremamente polimedicados, né? E é muito complexo, você vê muito isso. Eu vejo com uma certa frequência, porque há um viés, mas eu vejo muitos pacientes, por exemplo, com idade de 60, 70 anos, às vezes usando drogas anticolinérgicas, por exemplo, para tratamento de problemas estomacais, e aí eles desencadeiam quadros de transtornos cognitivos, porque a gente precisa da acetilcolina para fazer a transmissão da memória, é um mecanismo fisiopatológico da doença de Alzheimer. Então não é incomum quadros parkinsonianos por uso de neurolépticos em pacientes ansiosos. Então, às vezes, o desconhecimento farmacocinético, farmacodinâmico e de interações medicamentosas traz muitas complicações para os pacientes. Então, é importante que a gente estude. Mas professor, dá para saber tudo? Cara, é impossível, né? Quem já pegou um livro de farmacologia, é impossível que você consiga saber aquilo tudo. Agora, tem aquelas drogas que você usa no dia a dia, e essas drogas que você usa no dia a dia, essas vocês têm que ter um certo conhecimento. Eu adoro falar, assim, porque eu já tive no lugar de você, ainda estou, né, porque faço doutorado, então ainda estou do outro lado estudando, acho que isso não acaba nunca, né? Ainda bem, não acaba nunca, né, que a gente está sempre estudando, é sempre bom. Mas, assim, às vezes eu tinha essa sensação que alguns professores, eles tinham a necessidade de mostrar um conhecimento extremamente vasto para algumas coisas e não me davam aquilo que eu precisava saber para o meu dia a dia, né? Assim, eu preciso saber, no fim das contas, assim, todo mundo aqui está em graduação, né? O que você precisa saber? Todo mundo vai fazer neuro? Eu sempre costumo dizer assim, infelizmente, nem todo mundo vai fazer neuro. Eu acho que todo mundo deveria cogitar essa possibilidade. Mas todo mundo vai ser médico. E não adianta a gente ter a ilusão de que quando a gente sai da faculdade, a gente vai trabalhar no Albert Einstein. A gente vai começar dando plantão, ali, sem preconceito nenhum, porque eu adoro ir lá na festa da uva, em Mariópolis, etc. Então, a gente vai começar por aí. E começando por aí, você vai pegar paciente neurológico, vai pegar tudo que tiver pela frente, você vai ter que saber lidar. Então, todas as vezes que me convidam para falar alguma coisa, ou para dar, ou mesmo na minha aula, que lá na UniOeste, você sabe que eu sou professor em Beltrão, é um pouquinho diferente a metodologia de ensino, né? A gente tem algumas aulas teóricas mesmo mais diretamente. Eu sempre tento focar no seguinte: o que você tem que fazer quando você estiver lá no pronto-socorro, no ambulatório, começando a tua vida para resolver o problema daquele paciente do ponto de vista neurológico e saber o que está sendo feito? Né? Porque a pior coisa que tem é quando você senta na frente do paciente. Você não tem que saber tudo, mas sentar e não ter a mínima ideia do que você está fazendo realmente é preocupante, né? Eu tinha um professor que sempre dizia assim: existem 3 tipos de médico. Aquele que é capaz, aquele que é incapaz. De nenhum desses dois você tem que ter medo, desde que o incapaz diga que é incapaz. Mas o pior é aquele que é capaz de qualquer coisa. Esse é o que você tem que ter medo. Aquele que não sabe o que está fazendo e se mete a fazer. Esse vai estragar as coisas. Então, eu vou ser bem direto aqui, até porque é sexta-feira, 6h30 da tarde, né? Hoje é dia de comer pizza depois, então a gente não vai ficar enrolando vocês aqui sem parar. Então, eu gosto eu adoro slides, tá? Mas eu sou péssimo em montá-los e eu tenho um retardo mental muito intenso. Eu só consigo raciocinar se eu estou escrevendo ou se eu estou lendo o que eu estou fazendo. Então, eu preciso seguir uma ordem aqui, então não se assustem como eu faço o estilo de aula, né? Primeiro, deixa eu tirar essa cor vermelha. Não que eu ache vermelho feio, mas vou botar em preto porque é mais tradicional. Então, a gente falou de epilepsia, né? Do diagnóstico ao tratamento. Então, vamos lá. O que a gente precisa primeiro para ter uma ideia do que a gente está falando aqui? Primeiro, para a gente ter uma ideia do que nós estamos falando, obviamente, eu vou precisar definir o que é epilepsia. O que é epilepsia, gente? Ao contrário do que a maioria pensa,
Tá? Eu também essas perguntas retóricas, assim, o que é epilepsia, não se assustem não, tá? Eu não estou perguntando para vocês porque quando eu era aluno eu detestava que o professor parasse e me perguntasse no meio da aula para eu responder. Assim. Eu até às vezes sabia a resposta, mas eu ficava tão nervoso que esqueci. Então é uma pergunta retórica, tá? Eu não vou colocá-los nessa furada não, tá? Assim, o que é epilepsia? Epilepsia, na maioria das vezes, assim, não vocês já estão nesse nível, mas às vezes até antes de entrar, ou até outras áreas, confundem epilepsia com crise convulsiva. Epilepsia não é ter uma crise convulsiva. Então, assim, primeira coisa, diferente de ter uma convulsão. Mas quando você tem epilepsia, você não tem convulsão? Sim, quando você tem enxaqueca, você tem dor de cabeça, mas nem toda dor de cabeça é uma enxaqueca. Existem outros tipos de dores de cabeça que não são enxaquecosas. Tá? Então, se você tem convulsão, nem toda convulsão vira uma epilepsia. Ah, mas você está usando um outro termo, então. Então, define para mim o que é convulsão. Sim, convulsão. Convulsão é quando você tem uma despolarização neuronal anormal. Tá? Então, vamos lá. Você tem uma despolarização neuronal anormal e que se difunde pelo sistema nervoso central. Todo mundo sabe que os nossos neurônios, né, voltando lá para a neurofisiologia, funcionam com questão elétrica. Né? A transmissão do impulso nervoso, na sua maioria das vezes, é uma transmissão do impulso elétrico, até que chega numa sinapse, e aí, através daquele impulso elétrico, às vezes, há liberação de vesículas com neurotransmissores na fenda sináptica, quando a transmissão não é diretamente elétrica. Né? Então, quando você tem essa despolarização neuronal anormal, seja lá pela causa que for, e isso se difunde pelo cérebro, essa difusão pelo cérebro tem um nome, chama-se depressão alastrada de Leão, a maneira como se difunde. Para que esse nome ridículo de lembrar, Frederico? Porque eu acho que a gente tem tão pouca valorização da ciência no nosso país que quando uma coisa é descrita por um brasileiro e é aceita no mundo inteiro, em todos os livros que vocês forem ler sobre essa difusão de um impulso anormal através do sistema nervoso central, vão ler com esse nome de depressão alastrada de Leão, que foi um cientista brasileiro que descreveu. Então, a gente tem que valorizar bastante, né? Então, isso quando se difunde pelo cérebro, o cérebro literalmente entra em curto e você tem uma convulsão. Esse sintoma de convulsão faz parte de epilepsia. Mas aí o que é a epilepsia mesmo? É uma síndrome. Vocês já sabem o que eu quero dizer com síndrome, que síndrome não é um diagnóstico etiológico, tá? Não é uma causa de alguma coisa. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Tá? Então, tem um conjunto de sinais e sintomas. Que conjunto de sinais e sintomas são esses? Um dos sintomas é a convulsão. Porém, eu tenho alterações cognitivas, alterações afetivas e outros dentro dessa síndrome epilética. Então, é descrita, é tradicional, é uma coisa clássica, saber que o paciente que tem epilepsia, normalmente são pacientes com distúrbios afetivos, são pacientes mais carentes, eles precisam de mais atenção, eles têm um transtorno comportamental, principalmente se é uma epilepsia de origem lobo-temporal, por exemplo. Tá? Então, essa característica, para muito além da convulsão, faz parte da síndrome epilética. E a convulsão em si? Bom, aí você tem que ter convulsões para caracterizar uma síndrome epilética repetidas. Tá? Porque você pode ter uma convulsão, por exemplo, são 6h40, se tiver um dia cheio, não sei, tem gente que talvez não tenha tido tempo para comer, então se precisar, eu não fico com vergonha, pode comer aí na frente, não tem problema, porque a gente tem que cuidar da gente, né? O médico tem essa mania de achar que ele tem que ser o super-homem, né? Ele não dorme, ele não come, ele não sente, ele não chora, ele não fica triste, esqueçam isso. Né? Então, se a gente ficar muito tempo em hipoglicemia, você vai entrar em convulsão. O cérebro não tolera nada que não seja não homeostase. Eu tinha um professor que dizia, e eu repito porque é verdade, assim, o cérebro ele é um órgão igual a quem trabalha com ele. Chato. Não aceita absolutamente nada que não seja do jeito que ele acha que tem que ser. Tá? É mandão, é turrão, é teimoso e mal-humorado, principalmente de manhã, tá? Quando não liberou endorfinas para ele se sentir melhor. Então, ele é assim o cérebro. Então, o cérebro precisa de homeostase. E essa homeostase, se você faz hipoglicemia, você pode ter uma convulsão. Ah, tá, então você é epilético? Não, você teve uma convulsão porque uma alteração do metabolismo cerebral levou a uma despolarização que se alastrou pelo córtex e que fez o paciente ter uma crise convulsiva.
Corrigindo-se essa causa, você não fará outras vezes. A não ser, é claro, que ficou em hipoglicemia há muito tempo e aí fez uma lesão cerebral definitiva, aí vai fazer convulsão por outro motivo, mas não é da hipoglicemia. Né? Então, assim, você vai ter uma vez só, hein? Corrigiu, não vai ter mais. Então, você não é epilético, você teve uma convulsão. Então, essa é a primeira coisa que tem que estar claro. Definir o que é epilepsia ou o que é crise convulsiva. Não são sinônimos, embora as epilepsias se manifestem com crises convulsivas de repetição. Deu para entender isso? Claro, né? Tranquilo, quando a gente percebe do que a gente está falando. Tá. E aí, uma vez que eu sei o que é muito bonito saber a parte teórica. Né? Eu tinha um colega de residência que dizia assim, cara, a medicina é muito legal, a teoria é fantástica, eu leio o livro, o problema é quando chega na hora do paciente, que nunca é como está escrito no livro. Né? Ainda bem que não é, né? Porque se fosse matemática ia ser chato pra caramba. Né? Ainda bem que é para lidar com um ser humano, né? Que é a coisa mais legal que tem de lidar, é lidar com o ser humano. Às vezes dá raiva, às vezes você tem vontade de bater nele e tudo isso, mas isso é normal. Depois a gente se acerta, né? E aí, o que a gente tem que fazer do ponto de vista de diagnóstico? Desculpa, eu botei clínica aqui, mas eu vou fazer para o diagnóstico. Bom, eu sei o que é epilepsia e como é que eu faço para diagnosticar numa pessoa? Eu tenho duas coisas que eu preciso levar em consideração para fazer um diagnóstico. A clínica e os exames complementares. Quando eu digo clínica, obviamente eu estou envolvendo toda aquela história de HDA, PP, e tarará, aquela coisa, o exame completo. Né? Eu nem falo exame neurológico, né? Porque eu fico possesso com isso. É exame clínico, nós somos médicos. O exame neurológico faz parte do exame clínico. Eu não sei quem separa isso na cabeça. Tá? Faz parte examinar o paciente e fazer o exame neurológico. A gente sabe que neuro é um negócio complicado, porque você entra na faculdade e vai direto para neuroanatomia, é uma cacetada decorar aquelas coisas malucas que a gente vê na neuroanatomia, vai criando, como diz o povo daqui, eu aprendi aqui, eu adoro essa expressão, vai criando um ranço sobre a questão da neuro, assim, e são coisas que a gente aprende na vida que jamais imaginar, né? O ranço era uma, e como é que é quando vai fazer compra no mercado? Eu esqueci, a Duda depois me lembra, fazer o rancho. Né? Eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, assim, eu achava o máximo quando as pessoas falavam. Isso eu só ouvi aqui, não sei se eu ouvi uma vez, que é uma paciente, alguns pacientes falam assim, principalmente os mais humildes, né? Eu acho lindo, assim, eu acho barato isso, que é falar pelhor, né? Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra pelhor. Assim, e aí eu perguntava, como é que o senhor tá? Eu tô pelhor. Eu ficava, cara, isso é pior ou isso é melhor? Ele tá melhor. Eu tinha que ir pela face do paciente. Se ele tivesse sorrindo, eu imaginava que ele estava melhor. Se ele tivesse com uma face ruim, eu imaginava que isso significava que ele estava ruim. Ainda tem dificuldades hoje em dia, ainda, mas eu estou começando a evoluir. Assim, eu estou entendendo melhor o idioma local, assim, que é um barato. Né? Assim, eu acho a questão do sotaque uma coisa incrível. Eu adoro língua. Então, assim, você tem esse diagnóstico que a gente estava falando da neuro, criar essa neurofobia, né? Isso não é um termo meu, isso tem no New England. Se você for procurar um artigo neurofobia, foi publicado no New England. Não é só vocês que têm dificuldade com a neuro. Os médicos no mundo inteiro odeiam. Tem a parte boa, ninguém mete a mão no seu paciente. Né? Mas se você tem hipertensão, todo mundo acha que pode tratar a hipertensão, mas se você tem uma doença neurológica, encaminha para o meu, né? Direto, porque eu não quero nem botar a mão. Então, tem essa parte boa, mas infelizmente para o paciente é ruim, porque a gente já podia estar ajudando ele antes. Então, o que a gente tem que fazer? Bom, vamos fazer o nosso exame clínico e tal. E aí, o que vocês lembram de clínica? A gente já traz isso de antes da faculdade? Não lembro nada, Frederico, eu entrei na faculdade agora. Não, mas a gente traz uma carga de aprendizado ao longo da vida. E aí, muitas vezes, até em filmes, criar aquela questão de um estereótipo do paciente que tem epilepsia. Né? Lembra que o paciente faz xixi na roupa, não sei o quê. A liberação esfincteriana não é uma característica de ter crise convulsiva. Você pode ter síncope, por exemplo, que é por baixo fluxo sanguíneo cerebral, seja lá pelo o motivo que for que te leve a ter uma síncope, que é a perda de consciência, você pode ter liberação esfincteriana. Tem que cair no chão e se bater e ficar naquela posição tônico-clônica. Você pode ter crise de ausência, crise focal, e não necessariamente ter essa crise tônico-clônica que a gente vê. Tem que babar, não sei o quê, não. Se você não fez uma crise generalizada, provavelmente você não vai ter a salivação, né? A cialorreia, que a gente chama. Então, o que é importante na clínica, e aí envolve a história? Claro que dá para fazer. Quando eu estou dando aula de neurologia para o quarto ano lá na UNES, tem uma aula só de epilepsia. A gente fica quase que 3 horas numa semana, às vezes completa na outra, falando só sobre isso.
né? Então, mas tem algumas coisas na clínica que não dá para deixar passar. E se isso acontece, é extremamente sugestivo de que esse paciente tem crise convulsiva e se ele fez isso mais vezes, provavelmente ele é um epilético. E vocês têm que atentar para um detalhe. Se alguém aqui já fez anamnese, já sentou para fazer história com o paciente, você já viu, assim, eu tenho que começar sempre perguntando, quando começou, como começou, tá, isso é a história que você faz, né? Chega uma pessoa na sua frente e fala assim, fulano, quando começou essa dor? Então, doutor, quando minha mãe estava grávida, eu estava no útero, aí depois, nossa, quando eu era criança, eu tinha um primo. A história vai para uns lados, assim, que você fala assim, meu Deus, em que momento isso aí entrou na história? Você tem que, deixa ele falar um pouquinho, depois você traz de volta, né? Você fala, não, peraí, vamos voltar lá para o que eu queria saber. Imagina se já é difícil com o paciente. Normalmente, quando você vai coletar a história de epilepsia, ou com qualquer paciente neurológico, ou paciente que perdeu a consciência, você nem vai coletar a história com o paciente. Primeiro, porque ele perdeu a consciência, né? Então, como é que ele vai te contar o que aconteceu? Você vai ter que ir para um terceiro. Se é marido, não, também não adianta falar se é marido, porque às vezes o marido está com raiva da esposa e não vai ter prestado atenção no que aconteceu. Mas se é um parente que prestou atenção, talvez seja mais fácil, né? Porque viu, está preocupado. Mas às vezes o cara esteve na rua. Aí uma pessoa que estava passando catou ele na rua, fez uma boa ação e levou até o hospital. Você tem que parar essa pessoa e falar, espera aí que depois eu preciso conversar contigo, você precisa me contar o que você viu, né? Eu vou dar uma assistência aqui e depois você me conta. Porque a gente precisa saber duas coisas principais, precisa saber muitas coisas, mas duas não podem faltar quando vocês forem fazer um diagnóstico clínico de um paciente com epilepsia. Perguntar se esse paciente teve aura, tá? Se não é um termo claro para vocês, eu explico. Aura, o que é aura? É um aviso de que você vai ter a crise. Por exemplo, eu vou dar um aviso, eu vou dar um nome aqui, eu adoro quando a gente bota esses nomes malucos, que vocês vão aprender outro idioma em 6 anos, né? Mais palavras do que um idioma que vocês vão aprender. Crise uncinada. O que é isso? É uma crise que se origina no uncus, na ponta do lobo temporal. O que está na ponta do lobo temporal no uncus? O que está na ponta do lobo temporal no uncus é o córtex entorrinal, ou seja, aquilo que é responsável pela gente perceber o olfato. Quando a crise começa por essa região, o paciente pode ter uma perversão do olfato. Tá? Você pode perder o olfato, que está na moda agora, né? Que é a anosmia. Você pode ter diminuição, que é uma hiposmia, ou você pode ter uma perversão do olfato, que é o nome mais bonitinho que eu acho, que é cacosmia, que é sentir cheiro de podre, de caca mesmo. Tá? Então chama-se cacosmia. Então, antes da crise, o paciente tem a sensação de estar com um cheiro de podre. Às vezes ele fala para alguém que está do lado, você está sentindo esse cheiro horrível? Né? Não é aquilo que vocês pensaram que aconteceu com quem estava do lado ou do próprio paciente, né? Assim, quem tem filho sabe disso, né? O meu embaixo da coberta, eu tenho cacosmia toda noite quando eu estou com ele embaixo da coberta, mas não é porque eu estou tendo crise convulsiva. Mas o paciente avisa e depois tem a crise. Isso é uma aura. E a aura, ela pode acontecer em qualquer parte do cérebro, aonde a crise começa. Então, você começa no lobo occipital, por exemplo, você tem aura visual. Qual é a doença que mais tem aura visual, porque começa também por uma despolarização e alteração vascular no lobo occipital? É a enxaqueca, né? É prima da epilepsia. Tá? Então, você tem aqueles pacientes que têm enxaqueca que dizem, antes de ter a dor, eu perco a minha visão, depois eu tenho a dor. Isso é uma aura. E na epilepsia isso também tem. E dependendo de onde comece, é por onde começa a aura do paciente. Se for na fala, ele fica sem falar. Se for na área motora da fala, né? Na área de Broca. Se for na área de Wernicke, ele fica sem entender, na área sensitiva. Se for na área entorrinal, ele fica com perversão do olfato. Se for na área visual, ele tem alteração visual. Então depende de onde é. Mas é uma aura que te avisa. Isso é uma característica de convulsão. E isso é antes da crise. E a outra? A outra é o pós-ictal. O que é o pós-ictal? A diferença aqui do pós-ictal, ela se dá pelo seguinte. Quando você tem perda de consciência, qual é o grande diagnóstico diferencial da epilepsia? É a síncope, que também não é uma doença, é uma síndrome, né? Por baixo fluxo sanguíneo cerebral. Então, o grande diagnóstico diferencial é com a síncope. Eu desmaiei porque eu tive uma convulsão, eu desmaiei porque eu não tive fluxo de sangue cerebral, e aí eu desmaio. A síncope, assim que você restabelece o fluxo sanguíneo cerebral, o paciente volta ao normal. Então, por exemplo, todo mundo não, né? Mas algumas pessoas aqui já devem ter tido uma sensação de lipotímia, que não chega a ser uma síncope, mas é um aviso de que você... Alguns chamam de pré-síncope, eu acho feio esse nome, porque tem um nome para isso, que chama lipotímia. Tá? Que é a sensação de que você vai desmaiar, tua vista está escurecendo, você está hipotenso, etc. Você vai sentir o corpo mole. Aí você vai avisando, né? Eu não estou legal, eu vou passar mal, aí às vezes te deita, levanta a perna, bota na baixo da língua, restabelece o fluxo, você, tô bem, tô legal, né? Volta bem, normal.
Então, isso é uma característica da síncope. Porém, a convulsão, quando você retorna à consciência, você nunca retorna ao normal. E nunca aqui realmente cabe, né? Eu costumo dizer para os meus alunos sempre a mesma frase, quem me conhece já ouviu, que não existe nunca e sempre na medicina. Não é minha, né? É de Voltaire, que dizia, dans la médecine, dans l'amour, ni jamais, ni toujours. Né? Você não existe nunca nem sempre, tá? Nem na medicina, nem no amor. Mas aqui sim cabe. Não existe recuperação de consciência pós-crise convulsiva porque houve uma despolarização do córtex cerebral e precisa repolarizar. Essa repolarização pode ser feita em segundos, 10 segundos, 15 segundos e o paciente já está lúcido, ou pode, a gente espera até 2 horas ainda o paciente poder continuar confuso no pós-ictal. Mas essa confusão, e às vezes você percebe isso quando você pede para o acompanhante. Você fala com o paciente assim, tá, quando é que você acordou? Ah, eu acordei aqui, doutor, no hospital, já estava na maca. Aí você fala com quem trouxe, fala assim, e aí? Não, ele acordou lá no carro, ou na ambulância, mas ele não lembra, porque ele está no estado pós-ictal. Ele não sabe o que aconteceu. Às vezes ele fica agressivo, etc. Então, isso é extremamente importante da gente perguntar. É claro que existem muitas outras coisas, mas do ponto de vista diagnóstico, a gente ser bem direto aqui, há tanto do ponto de vista clínico, a aura e o pós-ictal. Isso tem que estar na nossa pergunta e na nossa anamnese. E exames complementares, Frederico? Você faz exames de imagem, por exemplo? Sim. Tá? Por que você faz um exame de imagem? Porque o paciente pode ter uma convulsão por um tumor cerebral, por exemplo. Tá? Que é, aliás, bem comum. Tá? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, ter um tumor cerebral, cefaleia, não é a causa mais comum, o sintoma mais comum. Talvez seja, em alguns trabalhos, 7º, 8º sintoma mais comum de uma neoplasia cerebral. Muito antes disso, você tem déficit de força, alteração visual, crise convulsiva, etc., por causa da irritação cortical. A cefaleia é uma síndrome de hipertensão intracraniana, o tumor já tem que estar bem maior para poder dar esse tipo de sintomas. Então, as pessoas ficam apavoradas quando tem dores de cabeça, não é um sinal de neoplasia cerebral como um dos mais importantes. Mas você faz uma imagem aqui na epilepsia muito mais para afastar outras causas do que para fechar o diagnóstico. O diagnóstico ele não é feito com o exame de imagem. O diagnóstico é feito com, se é uma despolarização elétrica, então o diagnóstico é feito com um eletroencefalograma. É uma indicação precisa de você fazer um eletroencefalograma. As pessoas entendem mais de cardio, e aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando você tem uma arritmia no coração, você pode fazer um eletrocardiograma e naquele momento o paciente não está tendo arritmia, e você vai dizer, não, você não tem arritmia? Tem, ele teve antes. Aí o que você faz? Às vezes, quando você suspeita muito e não viu no eletro que você bota ali em 2 segundos e fez, você faz um Holter, que é a monitorização do eletrocardiograma 24 horas para você ver se você pega uma arritmia. Então, aqui existe isso também. Tá? A gente faz um eletroencefalograma e aí quando você vê na grande maioria das vezes, complexo, ponta-onda ou espícula, ponta-onda, tá? Isso normalmente é extremamente sugestivo de que há uma convulsão sendo desencadeada naquele local. E aí, você pode não pegar isso, como não pega a arritmia. Você também pode pedir, em caso de quase que certeza absoluta que você tem uma convulsão, né, uma epilepsia, que você está investigando no paciente, você pode pedir um eletroencefalograma de 24 horas. Você pode fazer isso. Você dorme na clínica, fica com aqueles fios na cabeça 24 horas para tentar monitorar. Inclusive, existe vídeo eletroencefalograma. Por que vídeo eletroencefalograma? Você fica filmando o paciente lá no quarto do hospital com aqueles fios na cabeça, dormindo lá, porque, como eu disse para vocês, a epilepsia é uma síndrome. Muitos pacientes têm uma questão de uma personalidade melosa, grudenta, carente, um monte de alterações de personalidade, e depois de muito tempo tendo crise, eles aprendem a usar aquela crise como um ganho secundário. Né? Existe um filósofo romeno chamado Elia Marsad que ele diz para o amigo dele assim, você não sabe as vantagens de estar doente. Né? Porque quando você está doente, te cuidam. Né? Então, se o paciente tem dificuldade com isso, ele finge que ele tem uma crise. Eu não gosto da palavra fingir, isso faz parte da doença. Né? Ele tem uma crise, ele mimetiza uma crise, e aí, às vezes você precisa filmar e ter o eletroencefalograma para mostrar, olha, ele não está tendo alterações de crise e a filmagem mostra ele tendo uma crise, se batendo, mas o eletro não mostra crise, então aquilo não é uma crise verdadeira. Então, novamente, essa palavra horrível, verdadeira, como se a gente fosse dono da verdade, né? Aquilo não é uma crise epilética, não é uma crise convulsiva, mas é uma chamada de socorro, né? Ele não está bem, ele está precisando fazer aquilo
para ser atendido. Eu tive um paciente que ele fazia crise, assim, e aí a gente ficava em silêncio, assim, né? Já estava meio acostumado. Você ficava em silêncio como se tivesse saído do quarto, aí ele parava a crise, abria um olho só, assim, olhava e via que tinha gente e ele continuava fazendo a crise. O que não dá para fazer isso no meio da crise. E é um paciente que precisa de ajuda, né? A gente ri, mas é um paciente que precisa de ajuda. Então, se você não vê, você pode fazer um vídeo eletroencefalograma de 24 horas. Mas se você, por exemplo, fez direto o eletroencefalograma porque achou que era uma... Para isso ficar claro para vocês, você achou que era uma epilepsia. Eu fiz o eletro e deu complexo ponta-onda temporal. Eu tenho que fazer a imagem, tá, gente? Por quê? Porque eu estou vendo se o que está fazendo aquele complexo ponta-onda não é um tumor, por exemplo, não é uma toxoplasmose, não é uma cisticercose, não tem uma outra causa por detrás dessa crise convulsiva. Então, deu para entender a importância dos exames? Às vezes as pessoas ficam muito fissuradas em fazer uma ressonância magnética para investigar a epilepsia, mas nem sempre, provavelmente, vai dar normal. A maior parte das epilepsias se usava antigamente o termo idiopático, né? Ou seja, não tem uma causa, mas bom, eu não sei se vocês sabem, eu não botei lá no currículo porque eu não sabia que era para isso, mas aí se fosse para me vangloriar, eu botaria que eu sou graduado em filosofia também. Tá? Então, assim, filosoficamente, essa coisa de que tudo na vida tem que ter uma causa é discutível, mas cientificamente tudo tem que ter uma causa. Então, idiopático é uma coisa que não existe, né? A gente prefere usar hoje em dia o termo criptorquídico. Existe uma causa que os nossos exames ainda não são capazes de detectar. 80% a 90% das epilepsias são criptorquídicas. Então, fazer 30 ressonâncias não vai mudar a questão, nem vai te dar o diagnóstico. O que te dá o diagnóstico é o eletroencefalograma. Tem complexo ponta-onda, então esse paciente vai fazer convulsão. Aí eu faço uma imagem para saber, existe alguma coisa por detrás desse complexo ponta-onda? Por exemplo, se é um tumor, eu tenho que operar, se é um hematoma, eu tenho que tirar. Mas a maioria das vezes o exame de imagem vai vir normal. E isso inviabiliza o diagnóstico de epilepsia? Não, pelo contrário. Sugere mais ainda que seja uma epilepsia primária, ou seja, uma doença criptorquídica, que é o mais comum da epilepsia. Ficou claro isso para vocês? Essa diferenciação entre os exames? Tá? Se alguma coisa não está clara, interrompam. Tá? Então, a gente fez o diagnóstico. E aí, o que nós precisamos fazer depois que a gente faz o diagnóstico? Bom, depois que nós fazemos o diagnóstico, nós precisamos tratar o paciente, tá? Que é o próximo passo, direitinho, tratar o que nós vamos falar sobre o tratamento desse paciente. Como é que se trata o paciente? Se trata obviamente, com uma droga, tá? Anti-epilética, é uma DAI. Os médicos adoram abreviar coisas, né? Então, quando vocês forem falar com um neuro, ele vai falar sempre assim, eu vou usar uma DAI, é uma droga antiepilética. Tá? E quais são os critérios para que a gente inicie com uma droga antiepilética? Bom, os critérios, primeiro, diagnóstico de epilepsia. Nossa, que novidade. Claro, óbvio, né, gente? Por que isso? Porque às vezes você tem uma convulsão, uma crise convulsiva febril. Taca-lhe um fenobarbital numa criança com 4 anos, 3 anos de idade, que fez crise convulsiva febril. As drogas antiepiléticas, elas têm muitas discrasias, né? Muitos efeitos colaterais. Discrasia sanguínea, ela tem questões atópicas, ela influencia no aprendizado, é uma droga que age no sistema nervoso central. Então, para você usar uma droga antiepilética, eu não vou ficar listando todas as complicações de uma droga hepáticas, né, hepatite medicamentosa e N complicações. Então, para você usar uma droga dessa, primeiro, você tem que ter certeza do que você está fazendo, que esse paciente tem epilepsia que não foi uma convulsão, por exemplo, por causa da febre, e nunca mais ele vai fazer. Ou foi uma convulsão por causa que ele estava hipoglicêmico, né, nunca mais vai fazer. Então, primeira coisa para entrar com uma droga antiepilética é diagnóstico de epilepsia. 2, diagnosticar o tipo de epilepsia para escolher a droga antiepilética. É o próximo tópico que eu vou falar para vocês. 3, uma vez que eu sei qual é o tipo, monoterapia. Sempre escolher uma droga só. Tá? Se eu não conseguir escolher uma droga só, não controlou a crise, associar droga. De preferência, mecanismo, aí entra a farmacodinâmica, a farmacocinética, mecanismo de ação diferente. Se eu estou usando uma droga que tem um mecanismo de ação e ela não controlou, eu vou associar outra droga, eu vou dar o mesmo mecanismo de ação?
Não tem lógica isso. Eu associo uma droga diferente, um mecanismo de ação diferente. Controlou, o que eu vou fazer? Tem alguém pedindo para entrar agora. Controlou, o que eu vou fazer? Retirar a primeira. Por quê? Porque o objetivo é monoterapia. Tá? Então, comecei com uma droga. Cheguei na dose máxima, não controlou, eu associo a segunda com um mecanismo de ação diferente. Associei a segunda, controlou, eu vou tentar tirar a primeira. Se eu conseguir tirar a primeira, ótimo, ficou sem crise. Comecei a tirar, teve crise, ele precisa das duas, eu vou deixar. Tá? Bom, tratamos a crise e não a dosagem séria. Existem inúmeros casos, inúmeras formas de você calcular a dose que você vai dar para o paciente. Tá? A 1 miligrama por quilo, 10 miligramas por quilo, 15 miligramas por quilo. Eu sou um professor meio maluco porque eu não tive formação professor. Então assim, eu acho ridículo cobrar de vocês na prova que vocês decorem isso. Tá? Até porque tem algumas drogas que nem eu lembro quando eu vou prescrever um paciente, eu vou consultar. Se eu posso consultar, por que vocês não podem também na prova, né? Eu acho ridículo isso. Eu acho que você tem que saber raciocinar, saber pensar o diagnóstico, saber lidar com o paciente. Agora, a melhor droga para essa crise é a carbamazepina. Qual é a dose mesmo? Sei lá, vamos dar uma olhada aqui. Hoje em dia com a internet, né? Na minha época eu tinha que ir na biblioteca da faculdade mesmo. Vocês têm internet, entra aí no celular, vê qual é a dose. 10 miligramas por quilo de peso. Beleza, pronto, fez ali, acabou. Está resolvido o problema. Né? Pior é você saber calcular 10 miligramas por quilo de peso e dar uma droga que não serve para aquela crise convulsiva. Aí é um problema muito maior. Então, decorar, eu não gasto meus neurônios por essas idiotices. Infelizmente, vocês vão passar por prova de residência, então vocês vão ter que gastar o neurônio de vocês com essas idiotices, porque as pessoas adoram perguntar as doses das medicações e esquecer de como raciocina clinicamente, né? Ossos do ofício, né? Então, isso é importante. Tá? E aí, nós temos um problema, que aí já é mais para o especialista, mas vocês vão trabalhar a medicina de saúde da família, vão trabalhar no começo, quem quiser fazer ou quem começar ali. Existe um problema no Brasil, a gente está falando de dosagem sérica, que é o retorno da crise. Uma vez que você acertou, isso eu vou trazer aqui apenas como curiosidade, tá? São agruras do nosso país, né? Uma vez que você acertou o diagnóstico, você fez a medicação, o paciente está controlado, volta a ter crise. O que você no mundo inteiro pensa quando o paciente volta a ter crise? Abandono. Ele parou de tomar o remédio. Ficou 6, 7, 8 meses sem tomar o remédio. Estou curado, né? Não deu nada nos meus exames, porque lembra que ressonância é normal, tudo isso é normal, né? Não deu nada nos meus exames, era só uma alteração elétricazinha no encéfalo, não tive mais, estou curado. Parou de tomar, pumba, tem crise. Isso no mundo inteiro. No Brasil, o remédio não funciona. Tá? Temos que pensar nisso. O que é isso? Tu vai lá no posto de saúde, pega o do posto de saúde, que foi feito no laboratório ali do fundo do quintal, ali atrás de Bom Sucesso do Sul, entre Bom Sucesso do Sul e Itapejara, fizeram, a licitação era menor, né, possível, mais barata, a prefeitura comprou, o remédio é farinha, não tem nada lá. Você vai fazer a dosagem séria, o paciente faz convulsão. Então, até isso a gente tem que lembrar no meu país, né? Assim, então, vou parar de citar as cidades aqui da nossa região, vou citar lá de Beltrão por causa da rivalidade com Beltrão, e depois, quando eu fizer exemplo, vou falar lá de Beltrão. Eu adoro essa rivalidade de Beltrão e Pato Branco, porque, para mim, quem gosta de literatura conhece um escritor argentino que eu recomendo, chamado Jorge Luiz Borges, que ele tem uma frase incrível sobre a Guerra das Malvinas, que ele dizia que era 2 carecas brigando por um pente. E, para mim, a rivalidade de Pato Branco e Beltrão é a mesma coisa. Né? Assim, são 2 carecas brigando por um pente. Né? Em vez de se juntar para melhorar o negócio, não, fica um brigando com o outro por nada. Né? Mas, então, lembrem-se sempre disso quando vocês estiverem no ambulatório, tá, gente? No Brasil, infelizmente, o paciente às vezes nem abandona, tadinho, o tratamento. Ele não está tomando farinha. Tá? E aí você vai fazer a dosagem sérica, 0. Tá? Aí você fala, que droga. Muito ruim mesmo, muito triste você ver isso. O coitado está lá, todo iludido que está se tratando, e imagina o risco que é isso. Né? Porque quem que vai pegar a medicação lá, gente? Às vezes, pessoas de baixa renda. Né? Então, às vezes, eu tenho pacientes, por exemplo, que são motoristas. Depois de 8 meses controlado, 6 a 8 meses controlado, com droga certinha, usando tudo direitinho, esse paciente podia voltar a trabalhar. Aí tu vai lá, ele pega no posto de saúde, está crente que está tomando remédio, né? Sofre um acidente, bota a vida dele em risco de outras pessoas. Nossa, né? Que a gente pode estar andando na rua, na frente dele. Né? Assim, é inacreditável isso, mas infelizmente é a realidade do nosso país. Tá?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, voltando aqui para o tipo de epilepsia para escolher a droga antiepilética, vamos lá. Isso tem várias, tá? Mas chamadas classificação da epilepsia. Eu vou tentar resumir a mais simples de todas aqui para vocês, tá? Nós podemos classificar em generalizadas ou parciais. Parciais, tá certo? Generalizadas, nós temos alguns tipos, como, por exemplo, a grande mal, que é a crise tônico-clônica generalizada, que é a dos filmes, tá? Que o paciente cai no chão, fica se batendo, fica babando, aquelas coisas todas. Essa é a crise tônico-clônica generalizada, ou tônico ou grande mal. Tá? Pode ser só tônica, pode ser só clônica. Tá? Você tem outros tipos de crise, que também são generalizados, como, por exemplo, pequeno mal, que é a famosa crise de ausência. O que é esse generalizado? É quando tem perda de consciência. Tá? Quando você perdeu a consciência logo no início, isso significa que você teve uma crise generalizada. E não necessariamente você precisa perder o tônus, como é o caso de crise de ausência, que é muito comum em criança. Tá? A criança desliga uns 5 segundos e depois ela volta. E ela pode fazer isso várias vezes ao longo do dia. Tá? Já tem relatos em literatura de mais de 100 crises num dia. E a criança normalmente ela é encaminhada ao médico como retardada. Né? Porque ela vai para a escola, ela tem isso. Imagina você está na explicação do professor, você tem isso 30 vezes enquanto ele está explicando uma conta. Obviamente, tu não tem ideia do que está acontecendo onde você está. E a criança às vezes nem nota isso. Né? Aí é encaminhada, essa criança tem problema, isso aqui você vai investigar. Na verdade, ela tem uma crise de ausência. Eu tive uma das coisas mais bonitas que eu já vi assim, no ambulatório. A criança estava escrevendo, desenhando, né, quando a gente conversava com a mãe, e aí ela estava lá escrevendo, fazendo as coisinhas dela, de repente ela parou, e aí o lápis fez assim um risco, aí ela continuou depois fazendo o desenho, assim, ela teve uma crise de ausência ali no meio, assim, sabe? Ficou gravado. Eu tinha guardado até esse papelzinho depois na mudança para cá, e aqui eu já mudei de casa 3 vezes, aí eu não sei onde foi parar. Porque era uma coisa bem bonita de ver, bonita, coitada da criança, ela teve uma crise de ausência, mas era assim para você entender que ela desliga naquela hora. E as crises parciais? Bom, aí nós temos 2 tipos de crises parciais. Simples, como médico não é uma profissão que se preza pela criatividade, se eu tenho uma simples é porque eu tenho uma complexa. Né? A gente tem muito pouca criatividade para sair disso. Né? Parciais simples são aquelas que não generalizam, ou seja, fica só focal. Ela tem um tumor na área motora da mão, lá no músculo de pênfilo. Eu fico fazendo crise convulsiva só na mão, ou só no canto da boca. É uma crise focal, não tem perda de consciência. E as crises complexas, normalmente são de lobo temporal. Começa focal e depois evolui para uma perda de consciência com automatismos. O paciente faz movimentos automáticos, ele se mexe, faz um barulho com a boca. Assim, parece que ele não perdeu totalmente a consciência, mas ele já perdeu ali, já virou complexo. Então, essa é a classificação mais simples de todas. Existem uma bem mais complicadas, mas se vocês souberem isso aqui, já é suficiente para vocês fazerem a escolha da droga. E aí, na escolha da droga, é extremamente difícil. Quando vocês tiverem dúvida, use o ácido valproico. Tá? Por que o ácido valproico? Porque serve para tudo. Tá? Então, teve dúvida, use o ácido valproico. E tem no Sistema Único de Saúde, que é uma coisa muito boa. Mas, de uma maneira geral, a nossa escolha funciona assim. Ó. Crise grande mal. O que eu posso escolher? Barbital, fenobarbital, que é o Gardenal. Tá? Que tem um problema, eu recomendo que vocês nunca prescrevam escrito Gardenal, né? Sempre fenobarbital, porque já carrega um peso em cima dessa medicação com esse nome Gardenal até não aguentar mais. Para mim, se isso fosse descoberto hoje, seria a droga que todas as empresas farmacêuticas iam estar entrando no teu consultório à força para te fazer prescrever, porque ela precisa ser tomada uma vez ao dia, ela é extremamente segura, ela é hepatotóxica, mas é bem pouca, tem poucos efeitos colaterais, é baratíssimo, então é uma droga maravilhosa, só que o problema dela é exatamente que ela é baratíssima. Então, as empresas não querem, elas querem tirar com circulação, inclusive já houve movimentos para tirar, os médicos é que se reuniram para fazer uma coisa boa, nem sempre a gente se reúne só para fazer coisa ruim, né? Se reuniram para fazer uma coisa boa e conseguiram manter no mercado, porque é fantástico, fantástico. Se você não conseguiu o controle com fenobarbital, ácido valproico. E a crise pequeno mal? Etoxosuccinina,
um nome muito complicado mesmo, e também não é uma droga que tem disponível. Agora tem mais outras apresentações, mas é uma droga difícil, pequeno mal e não é tão disponível assim. Qual a segunda opção? Ácido valproico. Então funcionaria do mesmo jeito. E se eu tenho uma crise parcial, simples? Fenitoína funciona bem para crises focais, tá? Mas eu não tenho, que é o idantal. Mas eu não tenho fenitoína, o que eu posso usar? Que tem aqui no meu posto de saúde? Ácido valproico. Olha que legal que é esse ácido valproico, né? E eu tenho uma crise parcial complexa, uma crise de lobo temporal, carbamazepina, que é o Tegretol, o nome comercial, ou oxcarbazepina, que é uma droga derivada do Tegretol. E se não funciona, se eu não tenho nenhum desses dois, o que eu vou usar? Não vou nem dizer, porque vocês já podem resolver, né? Tá? Então, na maioria das vezes funciona bem. Tá? Então, essas são as escolhas iniciais que a gente faz normalmente para a medicação. Tá? Nós fazemos essas escolhas para os principais tipos de crises que nós temos. E aí, o que nós vamos fazer dentro das escolhas? Tá? Dentro dessas escolhas, nós temos 3 mecanismos de ação principais. As drogas antipiréticas, elas podem ser facilitadoras, vamos dizer assim, do GABA, do ácido gama-aminobutírico. Então, elas facilitam a ação do GABA, elas estimulam a ação do GABA. Qual é a droga que mais estimula a ação do GABA? O benzodiazepina, o diazepam, ou seja, dá um baita sono, né? Então, são drogas facilitadoras do GABA. Por isso que o diazepam é uma excelente droga anticonvulsiva, talvez uma das melhores que a gente tem, das mais potentes que a gente tem, por isso é usada em emergência. Tá? Só que qual é o problema se você vai tratar alguém com crise convulsiva com epilepsia com diazepam? Você vai criar dependência rápida, vai ter que aumentar a dose e aí vem todos os efeitos colaterais do diazepam. Mas se pudesse, seria maravilhoso. Tá? E existem algumas drogas hoje em dia mais modernas derivadas. Eu falei dessas principais ali para vocês porque a gente encontra no dia a dia. Mas hoje a gente tem levetiracetam, a gente tem clobazam, são drogas muito mais modernas para tratar a crise convulsiva. Embora não tenha uma eficácia tão maior do que essas outras. Se você conseguir tratar direitinho, na maioria das vezes você controla com as drogas que a gente tem disponíveis. Então, nós temos os facilitadores do GABA, os bloqueadores de canais de cálcio, que impede a despolarização da membrana. Né? Vocês lembram? Não sei se vocês fazem isso quando vocês têm aula, que tem que desenhar a membrana celular, KBP, faz essas coisas. Canais de cálcio, canais de sódio. Para que serve isso? Bom, agora vocês lembram que se isso está bloqueado, você não tem despolarização, você não tem convulsão. E não é apenas o canal de cálcio que existe, né? Bloqueadores, canais. Esses são os 3 grandes mecanismos de ação farmacológicos das drogas antipiléticas. A gente só precisa entender, eu não vou fazer vocês decorarem isso agora, porque também pode consultar, mas você entender assim, eu usei uma droga. Às vezes você nem sabe o que é, né? Aí você não controlou. Vou usar uma segunda. Peraí, vou lá olhar para eu lembrar qual é o mecanismo de ação dessa droga para eu não associar uma outra que tem o mesmo mecanismo de ação. Eu vou associar uma outra que tem um mecanismo de ação diferente para que elas sejam sinérgicas e melhorem o nosso paciente. Na epilepsia, ainda tem 2 grandes perguntas que sempre se faz, gente. E na emergência, o paciente chegou com convulsão. Se ele está em convulsão, diazepam. Injeta o diazepam direto na veia. Toma cuidado para ele não parar de respirar, porque você vai ter que saber entubar, tá? Para ventilar o paciente, mas ele corta a crise imediatamente. É uma coisa impressionante. Só se ele está em crise, você faz isso. Se ele não está mais em crise, mas tem uma alta probabilidade de fazer novamente, por exemplo, uma hemorragia cerebral, tem um tumor, tem um trauma de crânio, aí você vai fazer uma droga a mais longo prazo para evitar que ele entre em crise convulsiva de novo. E a que a gente tem no nosso mercado é o idantal. Por isso que as pessoas, vocês vão ouvir falar assim, vamos idantalizar ou fazer a idantalização do paciente, porque o que a gente tem é o idantal, que é a fenitoína, tá? O bloqueador de canal de sódio. É a fenitoína que faz isso. Na dose de 15 miligramas por quilo de peso. Mas você falou que não precisa decorar? Não precisa, você vê como vem sozinho, né? Você faz tantas vezes que vai decorar naturalmente, não precisa se preocupar com isso agora.
né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu dentalizei alguém. Eu trabalho com isso. Então, eu sei que a dose é 15 miligramas por quilo de peso. Né? Já está decorado na minha cabeça, vocês vão chegar no mesmo lugar. Fiquem tranquilos. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente faz na emergência. Está em crise, diazepam. Não está em crise, mas tem alta probabilidade de fazer, tem alta probabilidade de fazer de novo, e dentalização para você usar essa droga continuamente. Porque qual é o problema? As drogas antipiléticas, elas levam um tempo para poder fazer efeito, para atingir nível sérico. Normalmente 5 meia-vidas. Para o fenobarbital é de 24 horas. Então, levaria 5 dias para atingir uma meia-vida capaz de proteger o paciente da crise convulsiva. Quando você faz a droga intravenosa, né, o nível plasmático é atingido imediatamente, então você está protegido para não fazer outra convulsão. Existem outras drogas intravenosas, como a carbamazepina, a oxcarbazepina, mas não são disponíveis no mercado nacional. O que a gente tem, não são disponíveis no mercado nacional, é mentira. Assim, no Albert Einstein, para quem tem dinheiro para pagar, tem. Né? Mas no SUS, onde a gente trabalha normalmente, o que a gente tem é o idental e funciona muito bem. Tá? Podem ficar tranquilos que vocês estarão protegidos quando fizerem direitinho. Outra pergunta que sempre vão fazer para vocês sobre epilepsia é grávida. Tá? Tem que parar o remédio? Gente, a grávida vai fazer convulsão, tá? E você parar o remédio, ela vai fazer um aborto. Né? Se ela tiver uma crise convulsiva, ela vai fazer uma contratura de toda a musculatura dela, incluindo a musculatura lisa, vai expulsar o concepto lá do útero. Então, você não tem que parar quando você tem um diagnóstico de epilepsia. Em mulheres jovens, que em idade fértil, que pretendem ter filhos, etc., você tem que pensar... Nossa, hoje, desculpa, acho que dá para vocês ouvirem, mas a Marshmallow está louca hoje aqui em casa, está alucinada, não sei porquê. Aqui. Quando a paciente pretende engravidar, a droga que, teoricamente, tem se mostrado menos teratogênica, né? Não sei se conhecem isso, não. Teratogênica é capaz de promover uma malformação no feto, isso é uma teratogênese, né? A droga é a oxcarbazepina, que é um derivado da carbamazepina. É o que se tem usado mais hoje para epiléticos. Mas nem sempre dá para a gente escolher ela. Nem sempre ela controla as crises. Então, assim, mas se estiver usando a droga, vai fazer teratogênese? Gente, toda gestação tem chance de malformação. Né? Independente se a grávida estiver numa bolha, o feto pode nascer malformado. A chance disso acontecer numa gestação é em torno de mais ou menos 1 a 2% do feto ser malformado. Quando você usa uma medicação antiepilética, uma droga antiepilética, essa chance vai a 3, 4%. Não é que eu estou usando uma droga antiepilética e meu filho vai nascer malformado. Não é isso. Claro que se você puder evitar, melhor. Né? Se você puder estar sem, menos uma chance. Mas se você não pode parar, também não vai impedir a mulher de tentar gestar. Tá? E aí, mas se tiver malformação, isso aqui, né, vamos entrar num outro assunto que eu adoro, que é bioética, se a gente deve abortar ou não, se deve interromper a gestação, é uma outra coisa que a gente vai conversar para uma outra vez, assim, a gente fala sobre bioética, que é uma coisa maravilhosa. Então, a gente está falando assim, mas é a mulher parar ou não parar de usar? Então, existe a possibilidade de parar? Aí entra o último tópico que eu quero tratar com vocês. Procedimento ambulatorial. Fiz o diagnóstico, estou falando de epilepsia criptorquídea. Tá? Fiz o diagnóstico, não tem causa nenhuma, não consegui descobrir nada, só está lá com o eletro alterado, iniciei uma droga antiepilética, o paciente controlou. Está há 2 anos sem crise. O que eu faço? Repetir tudo. O que é esse tudo? Principalmente o eletroencefalograma. Está normal? Retirar. É uma possibilidade. Qual a chance? 1/4. Nos trabalhos menos otimistas, até 1/10. Opa, a 20 também não, estou sendo muito otimista. 1/10 nos mais otimistas. O que quer dizer isso? Na pior das hipóteses, em cada 4 pacientes que estão há 2 anos controlados com uma crise, com uma medicação só, sem nenhum fator etiológico que foi possível definir, etc, 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 eu vou tirar a medicação dos 4, 1 vai ter crise de novo, 3 nunca mais terão. Nos melhores trabalhos do mundo, boas condições socioeconômicas, o paciente não tem deficiência neurológica, nada disso, tarará, 1 em cada 10. 10 vão estar tirando a medicação, só 1 vai fazer crise de novo, 9 nunca mais vão fazer. Então, existe a chance de você tirar. Tá? E você tem que estar acompanhando esse paciente para isso. E se o paciente refizer, fez de novo, o que você vai fazer? 2 anos sem crise, volta com a medicação, lógico, né? 2 anos sem crise novamente, repetir tudo, e aí? E aí, tá tudo normal. Vou tirar de novo? Na pior, nos mais pessimistas, cada 2, 1 parar de novo.
nos mais otimistas, entra 1 para 4. Então, a gente ainda tenta, às vezes, na segunda vez. Faltou fazer crise? Esquece. Vai tomar esse remédio para o resto da vida. Tá? Não vai ter como parar. Você vai parar, você vai criar uma... E quando você tenta parar, eu tenho vários pacientes que tomam, tá? E continuam tomando. Não é que eu não perguntei para eles se eles queriam parar, não. É que eu peço para uma pessoa, por exemplo, começou a ter crise em torno de 16, 17 anos. Aí ela ficou até os 20, até os 18 sem ter crise. Aí ela acabou de entrar na faculdade, está fazendo um monte de coisa para lá e para cá. Eu falo, agora vamos parar? Ah, vamos. Então você não pode dirigir, não pode estar no lugar alto sozinho, não está perto de fogo sozinho, não pode dormir sozinho, não pode... Não, eu não tenho como parar minha vida agora para fazer isso. Então, continua tomando, se não estiver te dando problema nenhum. É mais fácil do que você parar, porque se você parar, vai estar anotado no meu prontuário. Se você pegar um carro, tu vê uma crise convulsiva e matar alguém, deixa de ser culposo e passa a ser doloso. Você sabia que não devia estar fazendo isso. Tá? Então, assim, às vezes o pessoal diz, olha, eu não vou parar. O que é normal, espera o momento da vida mais tranquilo, e aí tenta parar a medicação. Tá? Gente, consegui? Consegui. Eu, às vezes, me surpreendo como eu consegui virar uma pessoa sucinta. Assim, normalmente eu não faria isso em 1 hora, nem me pagando para fazer isso, eu conseguiria em 1 hora. Agora eu estou sendo uma pessoa bem mais sucinta, isso me deixa feliz, menos prolixo. Então, assim, isso que eu ia perguntar. Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui que a Brenda está perguntando. Existe uma relação estreita de um paciente que teve AVC teve maior risco de ter epilepsia? Na verdade, Brenda, qualquer lesão cerebral, né? Se você teve um trauma de crânio que te deixou uma cicatriz, se você teve um AVC que te deixou uma cicatriz, se você tem um tumor que foi operado e deixou uma cicatriz, o fato de você ter uma cicatriz, uma toxoplasmose que foi tratada e deixou uma cicatriz, o fato de você ter uma cicatriz no tecido cerebral é um fator de risco para que haja essa despolarização e o paciente entra em convulsão. Aí é uma epilepsia secundária, tem uma causa etiológica que você sabe qual é para tratar também essa causa. Quer dizer, um exemplo bem claro aqui na região, lá no Rio, a gente quase não via isso. Aqui a gente fizer tomografia de cada 10 pessoas, principalmente acima de 40 anos, eu diria para você, assim, sem ter pesquisado isso, mas umas 4 ou 5 vão ter calcificações por causa de cisticercose, que é endêmico da região, né? A calcificação, ela é uma cicatriz. E esses pacientes nunca manifestaram nada da cisticercose ao longo da vida, curaram sozinhos, mas às vezes fazem convulsão por causa da cicatriz, né, da calcificação. Aí você vai investigar e descobre isso. Né? Então, qualquer tipo de lesão que faça cicatriz cerebral pode fazer isso. Tá? Em crianças também, o uso de diazepam? Também para criança também. Tá? Só que você tem que calcular a dose. Tá bom? Você calcula a dose do benzodiazepínico para criança. Tá? Não é a mesma dose do adulto. Tá? Mas tem que calcular de acordo com o peso da criança. Mas, normalmente, a partir de 10, 15 quilos já é uma dose de adulto. Então, não é uma coisa que faz tanta diferença. Né? Eu acho que eu não me lembro, talvez só se perguntasse minha mãe o dia da minha vida que eu tive menos que 15 quilos. Eu sempre lembro que fui gordinho, então sempre tive mais de 15 quilos, então não é difícil de você fazer essa dosagem com diazepam. Tá? Professor, Oi. e além da emergência, no tratamento, por exemplo, ambulatorial, eu uso em crianças ácido valproico como em adultos ou é diferente? Pode. Não, pode usar. Só vai É calcular a igual? dose. Tá, Calcula pelo quilo de peso. Tá? A maior parte das beleza. drogas são quilos de peso. Tem algumas drogas mais contemporâneas, mas que a gente quase não usa, só em serviço de epileptologia, que você calcula pela superfície corporal. Mas é raro. Essas que eu mostrei para vocês aqui são todas pelo quilo de peso. Tá? Tá, obrigada. Né? Vamos ver aqui na hora perguntando. Levando em consideração que é uma síndrome, o paciente com epilepsia pode evoluir para choque? Você diz choque hipovolêmico, por exemplo? Ou pode. Tá? Você pode, por exemplo, não por causa da epilepsia, né? Mas porque você pode ter um trauma feio junto com... Você morrer de uma crise convulsiva é muito raro. Tá? Você pode ter, por exemplo, a chance de você ter um óbito por uma convulsão é menos que 0,01%. Tá? Isso é estatística mundial. Mas você pode, por exemplo, estar com a faca na mão e cair por cima disso. Tá? Então, um choque por perda, por hemorragias, por traumas internos, pode acontecer. E é por isso que você espera o estado pós-ictal, que é aquela confusão. É claro que você espera se você não tiver recurso, né? Você deixa o paciente ali observando. Se você tiver, você já investiga logo, mas você tolera até 2 horas. Você está lá, vamos citar novamente um exemplo, né? Você está lá em Marmeleiro, né? Vamos falar de Beltrão. Não tem recurso lá. Você está de plantão, chegou um paciente, teve uma crise convulsiva, está confuso, ficou 2 horas ali e essa confusão não passou. Direto para o hospital de referência em Beltrão para investigar. Então, até 2 horas você tolera, mas se isso começa a se manter confuso, agitado, será que esse paciente não fez um trauma, não está fazendo um outro problema decorrente da convulsão? Pode acontecer. Tá? Tudo bem? Mais alguém?
Imagina, é um prazer. Tá? Todo mundo sabe tudo, ninguém sabe tudo, né, gente? Eu, como falei para vocês, sou formado em filosofia, a pessoa mais inteligente que eu conheço no mundo, que eu já li, que é Sócrates, sempre dizia: eu só sei que nada sei, né? Então a gente está sempre aprendendo e vamos continuar aprendendo. Eu sempre digo assim, às vezes você só vai entender as coisas. Eu falo isso para os meus pacientes, tá? Eu falo para você, imagina quando eu falo para alguém assim: ó, você tem um tumor cerebral, pum, a pessoa desligou ali, já não sabe mais o que eu falei dali para frente, né? Eu posso repetir 50 vezes a mesma coisa e ele não vai entender. Aí eu digo assim: ó, vai para casa, quando você sair daqui do consultório, vai lembrar de 50 coisas que queria me perguntar. Anota, bota para a gente conversar. Né? Então, a gente conversando outras vezes, ou vocês têm meus e-mails, tudo isso, tem como falar comigo, alguma dúvida, qualquer coisa, aí vocês me avisam. Tá? Obrigado, Patrícia. É um prazer estar aqui. Prof, eu tenho mais uma pergunta antes de finalizar. Eu queria que você explicasse a diferença de uma crise tônica para uma crise clônica. A crise convulsiva, normalmente ela é tônico-clônica. Tá? Então, como é que começa uma crise? A pessoa dá um grito, diz assim: ele gritou e passou mal. Não, na verdade, ele não gritou, ele ficou tônico, ficou hipertônico, então ele contrai toda a musculatura dele, inclusive a musculatura torácica, que expulsa o ar pela glote, e aí parece que ele está fazendo um grito, mas não é um grito, está expulsando o ar, porque ele está todo tônico. Então ele cai no chão, fica muito rígido e começa a ficar cianótico, porque ele não respira. Aí depois disso ele relaxa, dura em torno de mais ou menos uns 30 segundos, relaxa, e aí começa a fazer clônico, que são os abalos musculares, ele começa a se sacudir. Então, tônico é quando você tem hipertonia, clônus é quando você está fazendo a contração. Você pode ter apenas o tônus, você pode ter apenas o clônus. É que na maioria das vezes é tônico ou clônico. Tá? É só essa a diferença, mas as causas, tudo isso, o restante é a mesma coisa. Tá? É só o fenótipo, só a maneira como se manifesta, só isso. Tá? Mas as causas, tudo o restante é a mesma coisa. Tá bom? Entendi, muito obrigada. Imagina. Obrigado, gente. Obrigado pelos elogios. Eu fico todo feliz. Vou comer minha pizza feliz hoje. Tomar meu vinho. Hoje tá bom, né? Friozinho assim. Quando chove é uma delícia, né? Eu fico torcendo para chegar sexta-feira. E a minha esposa já preparou o vinho e a pizza ali. A Duda, falando nisso, ela mandou um beijo para você. Se eu não falasse, ela ia brigar comigo, que ela tá ouvindo ali embaixo. Tá? Muito obrigada. Bom, obrigado, gente. Então, qualquer coisa, por favor, entre em contato. Eu, com doutorado, assim, ser aluno, vocês sabem disso, não preciso falar para vocês, é uma desgraça, né? Então, eu estou ferrado com um monte de coisa do doutorado, mas sempre que eu tiver um tempinho e precisar, me avisa que vai ser um prazer, tá bom? Pode deixar, professor. Muito obrigado pela aula, tá bom? Imagina, tá? Um beijo para vocês. Tchau. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Bom descanso. Tchau.